Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, como eu havia anunciado, eu vou aqui fazer alguns comentários sobre um debate promovido pelo Eduardo Moreira no ICL, comemorando os 4 anos de existência do ICL, propondo uma discussão sobre os rumos da esquerda. E esse debate deu o que falar, entre o nosso campo, pelo menos. Muita gente criticou, não gostou do formato, não gostou dos participantes, não gostou da discussão, mas eu particularmente achei uma sacada muito bacana do Edu. Por quê? Porque independente dos nomes específicos que ali debateram, eu acho que ali o Edu tentou pensar tanto lideranças do campo mais político quanto do campo mais intelectual da esquerda, confrontando aqueles políticos e aquela intelectualidade de uma esquerda que teve um momento de ascensão e até porque não, certa hegemonia, né? Porra, o PT ganhou aí 5 eleições, descontando essa última, 4 eleições, né? O Lula saiu ali com 80 e tantos % de aprovação, teve épocas aí de ter comando das casas legislativas, um número muito expressivo de prefeituras, enfim. E esse momento produziu determinados políticos e determinada intelectualidade que também se ancorou nesse processo. E do outro lado, para além desse tipo que estava ali representado, por exemplo, pela Márcia Tiburi, pelo Gessé Souza, pela Manuela Dávila e pelo Lindbergh Farias. Do outro lado, o Edu colocou ali sentados pelo menos 2 representantes que eu acho que já são representantes de uma esquerda que não viveu este momento de dominação. É uma esquerda produto das derrotas no campo progressista que a gente vem acumulando, de 2013 para cá, mesmo que a gente tenha vencido ali as eleições depois de 2013, eu classifico que as derrotas começaram em 2013, com as jornadas de junho, pelo menos com o saldo das jornadas de junho. Que vencemos, mas não levamos em 2014 e isso ensejou o golpe de 2016. Então essa geração é uma geração da derrota do campo progressista, ali representado por Jones Manuel, como um cara que faz um trabalho intelectual e político também, mas como intelectual, e o Renato Freitas, que é uma liderança orgânica, né, dessa nova geração política e que também tem uma bagagem intelectual sólida para fazer o debate. Então eu achei que o choque de gerações ali produziu um quadro que para mim ajuda a entender a crise que nós estamos vivendo. Porque aquela velha política que teve o seu momento, seu crescimento, seu apogeu, é justamente, na minha avaliação, a política que está em crise. Vocês entendem? Uma crise de identificação com a classe trabalhadora, uma crise de comunicação com a classe trabalhadora, uma crise de interpretação. E aí entra também o papel da intelectualidade que forjou aquele modelo de esquerda que para mim é um modelo que está em crise. E isso foi confrontado ali. Então o ponto nem é se você acha que é acertada a escolha do Lindbergh, da Tiburi, ou de Jones e de Renato, poderiam ser outros. Nós poderíamos colocar, sei lá, representando essa velha guarda, o Safatli, seria um nome. Dessa nova guarda, quem que a gente poderia colocar ali, diferente de Jones, diferente de Renato Freitas? Bom, poderíamos colocar Glauber Braga, por exemplo, talvez já desse uma bagunçada, Fernanda Melchiona, talvez já desse uma bagunçada, enfim. O ponto não são nem os nomes especificamente. O ponto é o confronto de gerações, que eu acho que foi muito saudável. Tá? Eu acho que isso foi muito saudável. O formato é engessado, tem tempo, e basicamente foi a única fala da Tiburi que eu concordei. Foi quando ela disse que é muito ruim falar com o tempo. Mas eu entendo que, enfim, para não ficar um debate de 6 horas, há uma restrição que você tem que organizar isso de alguma maneira.
tá? E apesar do desconforto que eu fiquei ao final do programa, eu acho que é um programa válido. Ainda mais, e aqui mais uma vez sublinhando os parabéns ao Eduardo Moreira, o fato de Eduardo Moreira ter colocado um comunista no debate. Um comunista. Foi Jones, mas poderia ser Neves, poderia ser João Carvalho. Né? É importante que a gente tenha um veículo que, independente do número de votos, também dê espaço para os comunistas no debate entre os progressistas. Por quê? Porque os comunistas, nesse tipo de debate, forçam uma desestabilização, tiram a turma da sua zona de conforto, né, sobretudo do governismo, e causa algumas inquietações que são necessárias, porque senão fica um papo de compadre, de comadre, sabe, um acariciando o outro, olha como você é bom, como você é lindo, como você é inteligente, como você sabe das coisas, e a gente não chega a lugar nenhum. Então, nesse sentido, também achei muito importante. Então, pode ser que fique um pouco picotado, tá, gente? O debate todo tem 2 horas, sugiro que vocês assistam na íntegra, tá? Tem nos canais do ICL, mas aqui nós vamos pegar alguns pontos. Eu vou focar um pouco mais nas falas do Lindbergh e da Tiburi e, se possível, da Manuela Dávila. Por quê? Porque a Manuela Dávila, que ali, no meu entendimento, estava representando a velha guarda, eu acho que ela deu sinais ao longo do debate de que entende que há sim uma crise de ação e de interpretação, e que, portanto, aquela velha forma de ação e velha forma de interpretação talvez não seja mais suficiente. O que mostra que não é feio, tá? A gente de repente dizer, quem sabe o jeito que a gente está fazendo não dá mais. Deu naquele momento, mas quem sabe agora a gente tem que aprender um outro jeito. E eu acho que a Manu se mostrou ao longo do papo aberta, pelo menos, a isso. Mais do que o Lindbergh e a Tiburi, que é onde a gente vai focar aqui mais a nossa crítica. Beleza? Então vamos começar aqui com a apresentação do Lindbergh. Primeiro, agradecer ao Eduardo os convites, cumprimentar a Márcia, Jones, Renato, Manu, que foi da Uni também, Gessé de Souza. Eu acho que esse debate aqui é muito importante. Eu quero fazer um balanço. Você sabe que a eleição municipal, ela é importante para a eleição nacional. Mas eu queria chamar a atenção que em 2020, o PT elegeu 183 prefeitos. Lula tinha acabado de ser solto. E a gente elegeu o presidente da República. Agora a gente elegeu 248. Não estou dizendo que está bom, mas eu quero dizer que são coisas independentes. Nós temos um processo pela frente. Sabe, eu não gosto disso aí. Desculpe interromper, mas sabe por quê que eu não gosto? Porque isso é mentir usando dados, gente. O dado que o Lindbergh deu é falso? Não, é verdadeiro. O PT aumentou o número de prefeituras. Só que em 2012 o PT tinha quase 500 prefeituras. Tem menos da metade agora. O PT não está nem entre os 3 primeiros partidos a ter mais prefeituras. O partido do Bolsonaro tem 3 vezes mais prefeituras do que o PT. Isso é tapar o sol com a peneira, gente. Porque o Lindbergh não tem como chegar ali e dizer assim, olha, tudo bem, a gente não precisa tanta ênfase na eleição municipal, depois a gente dá um jeito. Todo mundo ia dizer que ele está falando uma merda. Então ele diz o óbvio. É muito importante a eleição municipal para daqui a 2 anos. Mas o PT rifou a eleição municipal, gente. Permitindo que os municípios tivessem aliança entre, por exemplo, PT e PL. Olha o que o PT fez com a Prefeitura de Salvador. Sabe, decidiu não lutar. Decidiu não lutar, focalizou em alguns pontos que ele achou que dava para ganhar e pouquíssimos em termos de cidades importantes. Então, veja, já começa uma avaliação que me incomoda. Porque você não vai acertar se você negar que está errando. Sabe? Quem ganhou a eleição há 2 anos atrás foi o Lula. O Lula é muito, muito, muito maior que o PT. O Lula é um senhorzinho de 80 e poucos anos, gente. Vocês acham que o Lula vai durar mais quanto tempo? Eu quero que o Lula dure 120 anos, que ele tenha saúde. Mas tá, vamos falar da realidade. Sabe? E me incomoda. Muitas vezes isso leva parte da militância petista a ficar em negação. Fica em negação. E eles já vêm com o argumento pronto. O argumento
é nessa linha aí. Incomoda, gente. Eleição nacional, Gessé, é diferente. Eu espero ter a oportunidade de aprofundar esse debate aqui. Obrigado. Bacana. Ao lado do Lindbergh, a gente tem a Márcia Tiburi, também minha amiga, todos aqui são meus amigos, eu vou pular essa parte. Ela é professora, filósofa, artista plástica, escritora e professora do ICL também. Querida Márcia, 1 minuto para você se apresentar. Então, eu sou uma professora de filosofia, inclusive aqui do ICL, escrevi vários livros, escrevi aquele livro Como Conversar com Fascista, antes da gente descobrir, do Brasil descobrir que era fascismo, escrevi Delírio do Poder, Ridículo Político, O Mundo em Disputa, O Complexo de Vira-Lata, que é uma análise da humilhação brasileira, tenho me dedicado a escrever e acho que na condição de, como todos nós aqui, na condição de... Ela tá representando a intelectualidade do que nós vamos chamar aqui de velha guarda, tá? Não é velha, ela é uma pessoa jovem, não é isso, mas é daquela turma ali responsável pela intelectualidade que levou o PT ao seu primeiro ciclo de poder. Intelectuais públicos, é uma tarefa nossa debater esse tema e quero te parabenizar, Eduardo, porque momentos reflexivos em que a gente troca inteligências e não ignorâncias e insultos são tão raros na mídia nacional que eu realmente estou muito contente de estar aqui. Tudo bem? Boa noite, Renato. Boa noite, satisfação, Eduardo. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui. Boa noite à comunidade ICL, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Uma oportunidade de tanto para a gente falar sobre os rumos, né, do nosso país, considerando aí que o fascismo tem avançado e que as eleições, que até um determinado tempo eram decididas por questões mais pragmáticas em relação às emendas, ao dinheiro, às correlações de forças, aos coronelismos, hoje cada vez mais estão se norteando por ideologias, né? Então, Percebam como o Renato, já na sua primeira intervenção, ele já traz o debate para concretude. Isso é real, gente. Hoje, a gente tem insistido nisso aqui no canal, quem está forçando a mão na politização é a extrema-direita, levando um movimento de massa a votar ideologicamente, porque a esquerda abriu mão de fazer essa politização. Então, já na primeira intervenção, né, a gente já vê mais qualidade no debate. Né? O Renato, diferente da Márcia, não fez aquela apresentação formal, citando os livros que escreveu, enfim, fazendo uma espécie de propaganda ali, aproveitando o pouco tempo que tem, em função da dinâmica do debate, já para apresentar algo concreto, relevante para o debate. A politização das massas que está sendo trazida e puxada pela direita e não Olha pela aí, esquerda. Eu acho que isso é perfeito. muito importante e tenho certeza que isso vai ser debatido hoje aqui. Eu fico muito feliz de fazer parte. Vamos ver a primeira intervenção do Gessé, então, no debate. Não, eu acho que essa questão é a questão fundamental aqui, né? Quer dizer, de que modo a gente teve pobres, né, que estavam votando o famoso nós contra eles, né, que vocês lembram, etc., e que os pobres estavam votando em uníssono, né? Quer dizer, pelo PT, por um governo inclusivo, etc, etc. O que diabo aconteceu em 2016 que fez com que essas pessoas, né, fossem enfim, para o outro lado, se perdessem, né? Ou seja, votassem contra os seus melhores interesses, né? Nós temos um país em que 80% das pessoas são pobres, né? Ou seja, ganham menos de 5 salários mínimos, não têm acesso às benesses do mundo moderno, né? Não tem educação de qualidade, não tem saúde, não tem acesso à cultura, etc, etc. E uma pessoa que não tem isso, ela se sente objetivamente humilhada. Ela vai ser olhada de cima para baixo pelos outros, ela vai ser atendida de um outro modo pelas instituições, etc, etc. Né? Quer dizer, o que foi que aconteceu com esse pessoal, né, de que fizeram com que agora o discurso da direita fosse mais atraente? Eu acho que isso tem a ver com duas coisas. Né? Quer dizer, a gente tem aí o estrago que a Lava Jato fez, é um dos temas que eu acho que tem a ver com isso que a Manu tinha dito antes. A gente está longe de ver a profundidade desse estrago. Né? Quer dizer, acabou, criminalizou a política, o Estado, a participação popular, etc., de um modo indelével. Né? Mas você tem também aí um dado que eu acho que tem a ver com uma autocrítica, né, também, quer dizer, do campo da esquerda, das forças democráticas, né, que não souberam agir, né, não foram inteligentes o bastante, né, para propor alternativas, outros caminhos. Né? Eu acho que falta, e faltou ainda, e falta até hoje, a construção de um grande projeto nacional. E tal, né? Não é só o Lula dizer e tal, porque ele lembra, quer dizer, enfim, do sofrimento que ele teve, que você precisa dar comida para as pessoas, etc. Né? Quer dizer, a gente tem que ter alguma coisa para dizer a essas pessoas e tem que explicar a elas por que elas ficaram mais pobres. Ninguém... Tá, vou deixar ele terminar, mas assim, vai. Então, eu acho que tem elementos aí que são extremamente importantes para a gente discutir hoje. Sabe, vejam bem, é um bom desenho para a gente começar aqui a nossa avaliação.
Porque ele começa dizendo, poxa, perdemos os pobres. Né? Já é ruim, mas vai, tudo bem. Não vou entrar na seara do porquê que, né, falar dessa maneira não é legal. Mas enfim, isso já mascara, tá, uma situação que deveria ser enfrentada pela esquerda, que está mais voltada para vencer eleições. Porque vencer eleições agora está muito mais sendo aquilo que o Renato falou do que aquilo que o PT se acostumou a fazer. Então, em vez de ter conchavos, tática de eleição, financiamento, sabe? Aquele pragmatismo, né? Grupos específicos, então é o sindicato, é o MST e por aí vai. Não, hoje são as paixões que estão levando. Por quê? Porque as mudanças reais na democracia burguesa para a classe trabalhadora, sobretudo a classe trabalhadora mais proletarizada, são muito sutis. Eu concordo com o Gessé. Entre o projeto do PT e o projeto que se apresenta como direita nas eleições, o pobre trabalhador, o projeto do PT é melhor. Então votar, por exemplo, no Bolsonaro contra o Haddad, eu vou concordar com o Gessé. O trabalhador está votando contra seus próprios interesses. Mas o que me incomoda é a ausência de percepção de que esse melhor ou pior é uma diferença muito pequena. A margem de coisas que um governo progressista pode fazer na democracia burguesa, ao sul do Equador, num país periférico dependente, sem enfrentar a classe dominante, é uma margem muito pequena. Então esse menor ou pior, ele pode ser algo muito relevante na vida de algumas pessoas específicas. Aquela pessoa que estava na insegurança alimentar e conseguiu sair, aquela pessoa que estava entre um grupo de maior vulnerabilidade, lutando uma luta anti-opressão, que agora tem um pouco mais de segurança para sua vida. Na vida dessas pessoas, isso é muito relevante. Mas no conjunto da classe trabalhadora, isso passa de maneira quase que imperceptível. E, portanto, fica muito mais refém da política de politização que está sendo feita do que propriamente das políticas públicas. Quer um dado concreto? O Lindbergh pode dizer, olha, o Lula tirou em poucos meses 9 milhões de pessoas da fome. Massa, mas se você não for uma das pessoas que saiu da fome, pode ser que você nem perceba isso. E o fato de você não estar neste momento passando fome não quer dizer que a sua vida está boa. Percebe? E aí, a depender de como está sendo feita a politização, você pode inclusive achar que o governo que melhorou para quem está saindo da fome, na verdade está pior. E aí você vai lá e vota no Pablo Marçal. Percebe? Então tem esse ponto aí. Outro ponto é a questão da crítica, por exemplo, que o PT repete. Olha, a situação está dada neste momento em função da estigmatização do PT produzida pela Lava Jato, sobre todo aquele lawfare, pela mentira, a prisão do Lula. Até hoje se associa ao PT à corrupção, sendo que, se comparado com os partidos do Centrão, o PT é menos corrupto, isso dá pra gente apontar, né, objetivamente, enfim. Beleza, tudo isso é verdade. Mas qual o problema dessa fala? Não faz nenhum recorte para entender a estrutura que produz essa narrativa na mídia hegemônica. Então não adianta, por exemplo, o PT voltar para o governo e não enfrentar os mesmos monstros que o derrubaram. Dando verba bilionária para a Globo, por exemplo. Não metendo o dedo em ferida nenhuma, achando que vai apaziguar tudo com uma turma que não quer apaziguar com o PT. O Lula não é aceito. Até hoje, na maior parte dos grandes círculos de poder. Então tu tem que mexer nas estruturas, senão você vai viver com a faca no pescoço. Mas a parte boa da fala do Gessé é que ele pelo menos reconhece que só isso não explica o momento de derrotas. Porque a vitória com o Lula
ela foi muito circunstancial por causa da figura do Lula e o processo como se deu. E eu ainda acho que o Lula é favorito na próxima eleição. E depois do Lula? Porque o fascismo não está morto porque ele não é derrotado nas urnas. Então, se não for com o Bolsonaro, vai ser com o Marçal. Se não for com o Marçal, vai ser com outro. Vai continuar sendo um fenômeno de massas forte. Então, se o GCE pelo menos está admitindo que é necessário uma autocrítica, já é um passo importante, né? Um passo mais importante do que ficar tapando o sol com a peneira, como fez o Lindbergh na sua primeira intervenção. Beleza? Maravilha. Renato, 2 minutos para você comentar o assunto. Olha, eu na minha experiência enquanto deputado estadual, lá no estado do Paraná, que tem servido de laboratório para algumas políticas ousadas da extrema-direita, como a privatização das escolas, por exemplo, privatizações também da Sanepar, da água, da luz, e etc., da Copel, né, que foi privatizada recentemente, a gente vai percebendo que, primeiro, aquilo que eu falei aqui, o conteúdo ideológico das campanhas eleitorais, dos movimentos políticos, tem sido direcionados pela direita, têm sido pautados pela direita, porque a esquerda tem cada vez menos coragem de dizer seu nome. E não coloca pautas como, por exemplo, a reforma agrária, que é uma pauta que aproveita aí 90% da população brasileira sob o pretexto de que a população ainda não está madura para essa pauta. Ou seja, esse setor da esquerda age com o povo como o tutor age em relação ao incapaz, que precisa ser conduzido pelas mãos, ou à luz das universidades, que em tese vai... Caralho, essa fala foi muito foda. Muito foda. E aí tu dizer pra essa turma aí que a esquerda faz isso é uma cutucada. É uma cutucada. Saca? Gente. Muito importante a figura do Renato Freitas. Iluminar o beco escuro das quebradas e que a ignorância predomina. E não é exatamente assim. A população está pronta e madura para as pautas radicais e é a extrema-direita que tem aproveitado isso. E Perfeito. por quê e como? Eu acho que essa é a segunda grande questão. Primeiramente, a gente tem que falar. Os partidos têm virado um aglomerado, uma confederação de mandatos, que cada um, ao seu modo, tentam aparelhar o próprio partido, como acontece hoje com o Partido dos Trabalhadores. Caralho. E colocando todas as fichas no movimento eleitoral, como disputa privilegiada, eu vou usar mais esse 1 minuto. Renato, primeiro debate já está... Já estou usando meu minuto. Não, podem dar mais 1 minuto para ele. Você, nesse movimento de privilegiar apenas a luta institucional, você acaba esquecendo da luta de base, que é aquela que é permanente e fora dos holofotes. Aquela que não gera mídia, que não tem ibope e que, portanto, é sacrificante, embora satisfatória e realizadora, obviamente. Então você não está no lugar, você não cria laços, não tem confiabilidade, não tem legitimidade e acaba não compreendendo, porque isso gera afastamento. E já dizia Mao Tse Tung, uma das formas de você estar contra o povo é estar distante do povo. E esse é o momento que a gente vive hoje. Uma esquerda distante do povo, que fica embasbacada, que fica assustada diante de uma eleição como a de São Paulo, em que uma figura que performa virilidade, que performa decisão, que performa a antipolítica, antissistema, né, como o Pablo Marçal, ganhou tudo isso de votos e as pessoas não conseguem compreender. E acho que isso é um sintoma, né? Muito foda, hein? Que fala foda, galera. Que fala foda, entendeu? Por isso que eu achei bom o debate. Porque botar o Renato falando isso ali na frente do GCE, da Manu, do Lindbergh, da Tiburi, foi muito importante. Um verdadeiro intelectual orgânico. Um cara perseguido e que não é defendido pelo próprio partido como deveria ser. Justamente por quê? Porque está dizendo essas coisas. Você botar o dedo na ferida, isso não é tapar o sol com a peneira. Vão acusar o Renato Freitas de ser antipetista? Não conseguem. Não conseguem. Ele apenas está fazendo uma denúncia séria, importante e necessária. Mas vamos seguir. Então vamos lá, Renato. Você tem agora 2 minutos e meio para falar sobre a questão da comunicação da esquerda. Então, muita gente fala, pô, Renato, você é um comunicador.
porque você consegue fazer as falas na tribuna, você fala com o povo, e né, para nós é fácil, nós vem das ruazinhas de terra, nós é sobrevivente, né, mano? Nós primeiro me tornei fluente nessa língua, que é a que nasce no berço da exclusão, para depois ter acesso, graças a uma política pública de educação, que incluiu milhares de jovens na universidade, eu fui um deles, que foi a política de cotas raciais, e me tornei fluente também nessa linguagem oficial, carimbada pelo Estado, tão valorizada, né, pela sociedade. Já dizia Lima Barreto, né, em Brusundanga, quanto menos se entendia o que o político falava, mais eles o admiravam, né? Grande Lima Barreto. E é mais ou menos isso até hoje no nosso país. Só que eu consegui fazer a tradução disso. Mas qual que é o elemento chave que eu percebo? Que não é apanágio de ninguém, nem meu, nem de ninguém, mas é a verdade. É a verdade. A verdade sempre, o Malcolm X dizia. Caralho, mano. Olha aí. Eu sou a favor. Caralho, mano. Caralho, olha só. O cara, em 2 intervenções, ele já citou Mao Tse-tung e agora ele citou Malcolm X e chamou a atenção para que a gente trabalhe com a verdade. Tá entendendo por que o Renato incomoda, gente? Tá entendendo? O cara não ficou aqui preocupado em reclamar do tempo que ele tem pra falar. No primeiro minuto ele já mandou uma braba. Depois outra. Só pedrada. Só linha correta. Eu não tenho o que dizer. Eu só tô chamando a atenção para que a gente valorize esse camarada. E que a gente perceba, porque quando a gente tá muito pessimista, a gente não enxerga as coisas boas que tem na volta. Então perceba e valorize. A favor da verdade. Não importa contra quem ou a favor de quem. Não importa. A verdade é sempre revolucionária. E mais, o afeto. O afeto, li hoje nas redes sociais, e concordei muito, o afeto é uma flecha que atravessa o indivíduo. É uma arma de guerra. E a verdade, ela faz a ligação entre a racionalidade necessária para o discurso político e também para que as pessoas nos compreendam, mas a verdade também é um elemento que é afetivo. Ninguém passa batido pela verdade. A verdade nos atinge e nos modifica. Quando a gente sai para o outro lado, a gente já não é mais a mesma pessoa. E quem ousa dizer a verdade? Quem tem a coragem da verdade? Poucos. Porque falar a verdade é falar contra o status quo, o poder estabelecido. Falar a verdade pode atingir aqueles do qual nós dependemos. Os dirigentes partidários, o patrão, o paterfamílias, o patriarcado, o pai da família, o que dá ordem na casa. E as pessoas que têm poder de modo geral. A sociedade estabelece que você tem que ser subserviente ao de cima para você ser opressor contra o de baixo. Quebrar essa linha a partir da comunicação, tendo coragem da verdade, é o nosso grande desafio hoje na comunicação. Caralho, hein, mano. Caralho. Agora vamos ver, né? Vamos ver, né? Que agora a gente ouviu o intelectual orgânico, cria da periferia. Agora nós vamos ver a filósofa, né? Que no seu momento de apresentação aqui citou todas as suas publicações. Vamos ver a resposta da filósofa depois dessa fala aí do preto da periferia. Maravilha. Márcia, 2 minutos para você. Eu acho que esse é um grande tema e eu diria que a gente só vai melhorar a nossa comunicação quando a gente tiver um conceito também mais preciso do que é a esquerda, e acho que nós podemos usar essa ideia de uma esquerda expandida. Hoje, por exemplo, eu fui procurada por uma pessoa, uma jovem mulher de 40 anos, muito bem intencionada, que veio me dizendo: eu queria fazer alguma coisa, mas eu detesto o comunismo, e é uma pessoa estudada. Eu detesto o comunismo, eu gostaria de fazer alguma coisa, eu fui procurar um coletivo, lá nesse coletivo eu achei tudo muito antipático, é tudo muito militarizado, é tudo muito cheio de regras e cheio de complexidades assim que ela não alcançava. Eu achei que isso aí é o coletivo hipotético, né? Que coletivo que vocês conhecem aí que é militarizado, engessado? Eu acho que a gente tem que se adequar e ter formatos mais dinâmicos. Sempre, o tempo todo, mas me incomodou, né? Me incomodou isso aí. Né? Dizer, uma senhorinha classe média, né, anticomunista, né, aquele anticomunismo gratuito, a gente tem que incluir ela em algum lugar e esse lugar não pode ser militarizado. Um lugar hipotético, saca? Cara. Todo coletivo é isso, né, chat? Tá certo? Todo coletivo tem regras, sei lá, cara. Só se é isso. E aí ela disse, e aí eu me senti estrangeira nesse lugar. Então, isso era uma pessoa de uma classe média para alta, bem intencionada, querendo entrar. Por que eu tô falando isso também? Porque eu acho que a questão dos pobres está dada, mas tem todo um outro território, você que entende classes sociais sabe como esse negócio funciona, e a gente tem pessoas que gostariam de fazer parte, não podem fazer parte. Vocês entenderam como eu? Beleza, tem os pobres, né? Mas e nós? Né? A gente branca do Leblon,
Vocês me desculpem, eu não queria coringar, mas não tem como, cara. Sabe? Todo o debate tem que ser como que a gente comunica com a classe trabalhadora. Essa classe que nós perdemos. Essa classe que nós precisamos conquistar. A pequena burguesia, que é essa que a Márcia está se referindo, é também classe trabalhadora. Mas hoje essa é a que a gente mais tem. Porque essa é a que a gente consegue dialogar. Porque estão nos ciclos das universidades, né, dos bairros classe média. Essa é a fatia da sociedade que a gente menos tem que se preocupar agora. Porque essa gente já tem ali alguma entrada. A gente começou a perder essa turma para a turma dos liberais, sei lá, tipo MBL, começou a cooptar essa galera. Mas, né, a gente tem essa turma, não é essa turma que a gente precisa. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, gente. É um choque de gerações. É aquela geração que se constituiu falando pro Leblon com a geração do Renato Freitas, que quer falar com a turma do Capão. Entendeu? É diferente. É muito diferente. Porque elas não se reconhecem nesse lugar, não se identificam, a nossa pauta está mal colocada, acho que esse é um problema. E a esquerda parece antipática. Então, um caminho seria a gente ficar um pouco mais pop, e eu acho que o pop não significa a gente fazer jogo e contemporizar e fazer a performance, como a Manu estava dizendo antes, da direita. Não significa a gente entrar na indústria cultural. Significa a gente trazer as pessoas generosamente para o papo inteligente e para a conversa da verdade. Você falou agora da coragem da verdade, acho que essa é a grande política, e eu acredito nisso, defendo isso. Então, essa nossa esquerda também, que faz joguinho demais, ela vai muito mal e ela comunica uma coisa muito errada, né? Ela comunica um afeto errado, e isso também é uma coisa boa da gente discutir, porque comunicação é afetividade. Então, o Lula comunica uma verdade naquilo que ele fala, acabou, né, meu tempo, e a gente tem que aprender a falar essa verdade também, senão a gente vai acabar caindo no jogo da direita, que é o jogo da mentira, da falsolatria. Entenderam? O que é a verdade que conversa com os afetos na fala do Renato? É a concretude da vida material do trabalhador. É a escala 6x1. É 2 horas para ir, 2 horas para voltar num coletivo ruim, caro, desconfortável, e mais 10, 12 horas de trabalho, que é insuficiente. O Lula comunica com o imaginário daquilo que ele representou em determinado momento do salto de consumo, né? E que, portanto, melhorou a materialidade. O Lula se elegeu não foi para acabar com a homofobia, com o fascismo. Ele se elegeu, ele é essa força política porque ele representa a materialidade que a gente tem que disputar. Mesmo que de maneira esquisita, porque a gente sabe das limitações do lulismo. E a gente sabe que isso é muito mais uma memória afetiva do que uma concretude da realidade. Mas é isso que ele movimenta. Aquela ideia de que o povo vai comer picanha no churrasco no final de semana. Ou seja, é uma coisa concreta. Entende? Eu não estou nem entrando, Humberto, mas é mentira, o Lula fala, não, entenderam? Mas o que ele mobiliza de afeto é isso. Sabe? É isso que ele mobiliza. E na fala da Márcia, em todo respeito à professora, à intelectual, à mulher, etc, 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 cadê a materialidade? Cadê o que tem que ser mobilizado enquanto verdade? Entende? O que tem que ser mobilizado são as questões concretas do trabalhador. Só que veja, há um distanciamento. Gente, é sempre que assim, eu tenho experiência em ser pobre, tá? Então é fácil para mim falar esse tipo de coisa. Mas quando você começa a ter uma renda pequeno burguesa, tá? Sei lá, no Rio de Janeiro, 20 mil, 30 mil, até um pouco mais, um pouquinho menos, bastante mais, sei lá. Você começa a se cercar de pares, entende? Você é um pequeno burguês, você é um trabalhador, um professor universitário, você vai ter uma renda dessa.
Você vai se cercar, porque as classes sociais, elas são concretas, tá? A divisão é física na sociedade. Então, pessoas que ganham 20, 30, 40 mil por mês tendem a circular nos espaços sociais com pares de classe social. Essa turma, embora seja ainda classe trabalhadora, se perdeu o emprego na Universidade Federal, né, perde tudo que tem, né, então não são burgueses, mas estão numa situação que no Brasil é muito descolada da luta da classe trabalhadora proletariada. E aí não consegue sequer enxergar os problemas. Sabe? Não consegue entender onde o calo do pobre aperta. Para conseguir falar a mesma língua que ele, porque ele está muito deslocado. Muito deslocado. Sabe? E eu sinto isso na fala da Márcia Tiburi. Esse deslocamento. Tipo, ela tá falando, a vontade que eu tenho de dizer, porra, não viaja. Desculpa, não é nada pessoal, não é, mas é um problema de visão de mundo, que é justamente a visão de mundo que a esquerda precisa superar. Tem essa de esquerda expandida. Não! A esquerda tem que ser anticapitalista. Porra, os caras estão politizando com um discurso de extrema direita. O Renato já deu a morta, já deu a barbada, já deu a linha. Olha, tem espaço para a gente fazer um discurso radical. Qual é o discurso radical? É a reforma agrária, é tirar a terra de quem tem muito e dar para quem não tem, é reduzir a escala de trabalho, é desapropriar imóvel que está ocioso para moradia popular. Sabe, são lutas mais duras, é defender as questões mais concretas. Vamos trabalhar a questão da moradia, da segurança alimentar, do emprego, da renda, sabe? Com um discurso radical. Vamos estimular o ódio ao patrão, vamos falar do imperialismo, vamos falar do lobby das grandes empresas, vamos falar da Faria Lima, vamos falar de quem domina o Banco Central e faz a gente pagar essa taxa de juros. Vamos partir para o discurso radical, não de uma esquerda expandida, para que a gente se adeque àquele anticomunismozinho básico, perene na sociedade burguesa. Não, vamos enfrentar a porra do anticomunismo. Vamos dizer, não é bem assim não. Por que você não gosta do comunismo? Porque enquanto a gente não entender o que a gente tem que comunicar, não adianta a gente ficar discutindo sobre comunicação. Eu também acho que a comunicação do governo é ruim, mas não é um problema de comunicação em si. É um problema de escolha política de o que comunicar. O que eu quero falar? Depois que eu tiver bem acertado o que eu quero falar, eu contrato um bom marqueteiro, porra. Aí eu jogo a bola para quem é da área. Eu tô vendo agora a eleição em Porto Alegre. A equipe de marketing do Melo conseguiu neutralizar todas as críticas da Maria do Rosário antes dela começar a fazer as críticas. Sabe por quê? Porque a turma política do Melo chegou e disse para a equipe de marketing o que queria. A decisão política estava tomada. Olha, eles vão vir para cima de nós falando da enchente, falando da corrupção no DEMAI, falando da manutenção que a gente não deu. Esse vai ser o mote. Nós temos que reagir a esse discurso. Beleza, se o marqueteiro é bom, ele vai achar uma forma de fazer isso. Agora, se o que você diz que o marqueteiro é ruim, o marqueteiro não faz milagre. Ah, porque a comunicação do PT é ruim. Vocês já pararam para pensar que pode ser que a escolha do que comunicar seja ruim? Já pararam para pensar que talvez aquilo que o PT quer comunicar não dialoga com a necessidade do povo, porque talvez ele esteja descolado do povo? Já pararam para pensar? Mas vamos lá, vamos seguir aqui que o papo é bom. Agora vamos assistir a Manu também, porque na primeira vez que eu assisti eu gostei da fala da Manu, tá?
Gostei, acho que ela está mais aberta à mudança. Mas enfim, vamos ouvir a primeira intervenção dela. Mas eu decidi pegar esse tema porque eu acho que todos os temas estão profundamente conectados, né? Não por nada a curadoria, imagino, pensou dessa maneira. Mas por quê, Edu? Porque quando nós criamos um grande bloco, digamos assim, de interpretação, no qual nós pressupomos que toda a esquerda perdeu espaço, e nisso a gente avalia a esquerda como uma só e a perda de espaço como universal, né? Quando a gente pensa dessa maneira, a gente ignora, para mim, sinais de luz muito claros que foram dados nesse largo período de escuridão. Quando eu falo largo período de escuridão, eu estou falando pelo menos dos últimos 15 anos. Porque na nossa avaliação aqui, quando eu falei dos governos Lula e Dilma, tem que incluir 2013, tem que incluir 2016, tem que incluir 2018, são marcadores do tempo que a gente vive. Quais são esses pontos de luz na minha interpretação? Se a gente vai olhar o resultado da eleição em Porto Alegre, vou falar da minha cidade, 49,5% o Sebastião Melo fez no primeiro turno. Mas a bancada de vereadores do nosso campo, ela não expressa algo? O que expressa uma bancada que consegue pela primeira vez eleger duas mulheres trabalhadoras e travestis? Porque essa separação entre as identidades e a classe só serve para a direita também. Duas mulheres de origem trabalhadora, uma professora, outra militante, que se elegem dessa maneira. Ou a renovação da bancada negra. Só um adendo, porque ela está falando de Porto Alegre. Veja bem, Porto Alegre eu acho que é um caso que serve de exemplo para o Brasil inteiro. Nas últimas eleições, quando a gente elegeu o Lula ganhou em Porto Alegre, gente. O Olívio Dutra, candidato do PT ao Senado, que não se elegeu, quem se elegeu foi o Mourão, ganhou em Porto Alegre. Agora, 2024, na eleição para vereador, a soma dos votos dos vereadores de esquerda foi maior que a soma dos votos dos vereadores de direita eleitos em Porto Alegre. As maiores bancadas de Porto Alegre são de vereadores da esquerda. Porto Alegre foi afundada pelo Sebastião Melo, literalmente. O aeroporto Salgado Filho, único aeroporto internacional do Rio Grande do Sul, está reabrindo hoje, enquanto eu gravo. Dia 21 de outubro. Parcialmente, totalmente, só em dezembro para voos internacionais. Porto Alegre ficou meses debaixo d'água. Morreram mais de 200 gaúchos aqui no estado. O Sebastião Melo quase ganhou e se reelegeu no primeiro turno. Faltou um pentelésimo. Alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa errada não está certa. Como que a esquerda não venceu as eleições, ou pelo menos não está vencendo as eleições em Porto Alegre? Sabe? É lógico, você vai dizer, mas é RBS. Gente, vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Sempre. Então, não fala isso, porque vai ser sempre assim. Entendeu? Tem que ganhar da RBS também, que é a Globo aqui do Rio Grande do Sul. Mas alguma coisa errada não está certa. O potencial estava ali para ganhar as eleições. Então veja, a escolha da Maria do Rosário já foi terrível. Ela não queria ser, eu sei. Ela foi, sei lá, uma das, terceira, quarta opção. Mas mostra uma dificuldade do PT, sobretudo. O pessoal também tem um pouco de culpa no cartório, aqui no Rio Grande do Sul, em especial. Mas em entender a dinâmica das eleições. E oferecer um nome que representasse o que há de novo na política. Que representasse o que o Renato Freitas está representando aqui nesse debate. Não escolheu uma pessoa estigmatizada pelo bolsonarismo, pelo embate ainda no início da carreira do Bolsonaro enquanto político de expressão nacional, que é a Maria do Rosário. Né? Do não te estupro que você não merece. Sabe? Então vejam, a eleição em Porto Alegre, que a Manu está dizendo aqui, que ela está enxergando alguns bons
pontos aí. Também acho muito foda, tem uma bancada negra muito foda, muito atuante em Porto Alegre, que é do movimento antirracista, mas é classista. Muito foda. Porra, muito foda. Duas travestis. Uma delas eu conheço um pouco melhor, que é a Natasha, né? Tive um pouco mais de proximidade do que com a Atena. Que eu tenho certeza que vão fazer mandatos fantásticos. Mas quando a gente olha pro todo, isso fica meio como um prêmio de consolação. Porque isso não representa que nós estamos avançando. Representa que alguns grupos conseguiram vitórias importantes e vão ter agora postos de luta muito importantes. Mas que no conjunto da classe trabalhadora representam o quê? A direita continuando avançando. Então, de novo, a mesma problemática que eu vi na fala do Lindbergh, que me parece tapar o sol com a peneira. Parece dizer assim, não, mas tá bom, peraí, olha só. Então, mas, porra, se tá bom, por que a gente tá perdendo pro Melo, porra? Pro Melo! Não sabe nem falar. Sabe? Não é nenhum bom comunicador porra nenhuma. Então é isso. Vamos continuar. Né, com duas mulheres educadoras, duas trabalhadoras, portanto, que são também mulheres e negras. Que sinal é esse? Para mim é um sinal claro de que existe setores da esquerda conectados com o povo, com as mulheres e homens trabalhadores. Não por nada, expressivas votações no Brasil inteiro vêm dessas lideranças. Mas aí eu vou dizer uma coisa. Desculpa, mano, mas assim, se a gente abre a votação das travestis e das mulheres negras eleitas, a maior parte ainda tá ali, Cidade Baixa, Menino Deus, saca? Ainda tá, gente. Ainda tá ali, entendeu? Tem vários bairros ali do centro de Porto Alegre, próximos ao centro ali, que é uma turma mais classe média, mais progressista, e ali tem muito voto. Ali tem muito voto, tá? Ainda tá ali, gente. Embora os mandatos sejam muito bons, tá? Porque não se tratam de mandatos de representatividade vazia, tá? É que eu menos conheço é a Atena. Tá? Mas a Karen ali, que se elegeu, reelegeu, enfim, eu sei que são mandatos classistas, então são mandatos foda que a gente deve apoiar. Já vinha ali em 2016, já veio em 2018 durante a eleição, no período da eleição de Bolsonaro. Lideranças novas que, na minha interpretação, se conectam politicamente com causas mais populares. Vê, o Renato é um exemplo, o Matheus Gomes do Rio Grande do Sul é outro exemplo, a Bruna, nossa deputada estadual, minha amiga que era empregada doméstica, como que não é trabalhadora porque é mulher negra? Que é um outro debate que eu quero trazer aqui atravessado, né? Então, são novas lideranças que, para mim, sabem se comunicar por uma questão, não é contraditória com o que Renato e Márcia disseram, mas que para mim é o determinante para o segundo debate que foi feito aqui, que é o da comunicação. É a política, camaradas. Não teve aquele debate famoso? Eu também vou dar minha carta. Então eu e o Renato, estou me sentindo no show da Xuxa, né? Estou tirando carta para cima. Então tem mais um minuto. Edu, não teve aquele debate famoso nos Estados Unidos em que perguntam para o marqueteiro qual é a grande questão da eleição? E ele diz, é a economia, idiota? É a política no comando. Qual é o nosso desafio da comunicação? É a comunicação em si? É a técnica? É saber como cortar? É conseguir entender das plataformas? Até é um pouco. Mas não é o central da onde a gente erra. A gente erra na política. Perfeito. Aí é a parte que eu concordei bastante com a Manu. A gente erra na política. Mas qual é o erro? Vamos ver se ela vai para esse lado. Com a política errada, não tem comunicação que ande, né? Por que a comunicação do Renato dá certo, a do Matheus dá certo, de outros usando dois parlamentares? Dá certo porque eles estão na política justa, como a gente dizia antigamente quando eu comecei a militar. Com uma política conectada com pautas do tempo real. As pautas, a dinâmica das pautas mudou com a internet. A esfera pública foi afetada, não é mais a esfera pública do passado, e que nós tínhamos um único assunto uniformizando os debates. Mais temas aparecem, temas que interessam a mais agentes, os temas não são tão uniformes. Por não serem uniformes, quem acha que vai ter uma resposta absoluta para todos os problemas do povo sai perdendo. Então, mandatos conectados trazem mais temas. Por trazerem mais temas, com a política justa, falam com mais pessoas. Então, eu advogo que nem toda a esquerda está distante e que nós temos novas lideranças para iluminar o nosso caminho, como tivemos no período de maior escuridão do Brasil, que é do... Concordo. Só que essas lideranças que estão aparecendo, na minha interpretação, salvo exceções, estão fazendo um diálogo que puxa para a concretude da vida real do trabalhador. Tá? Eu acho que a gente tem que focar nisso aí. Eu sei que a Manu, a Márcia depois vão tentar fazer um bate-bola ali. Não, mas e os direitos LGBTs, e as mulheres, e os negros, ok. Eu acho que a gente tem que ter essa representatividade, mas como a gente tem nos mandatos, por exemplo, que a Manu citou em Porto Alegre.
Né? Então você tem uma bancada negra que é classista. Né? Aí eu acho que é show de bola, eu acho que é essa liderança que é a que a gente deve procurar. Né? Por exemplo, o Renato Freitas, que está ali, um negro, periférico, mas que tem o discurso classista. Esse discurso pega muito mais na classe trabalhadora. O discurso mais voltado para a questão simplesmente do empoderamento negro na periferia, ele tem fortíssima resistência. Fortíssima resistência. Ele funciona bem no Leblon. Né? Funciona bem na classe média. Mas na periferia, a mulher negra, ela quer sim se ver representada por uma outra mulher negra. É muito mais aderente. Mas vai ser mais aderente ainda se essa mulher negra estiver pautando o discurso da vida material daquela outra mulher negra. Então é isso que a gente precisa. Em Porto Alegre a gente tem bons exemplos. Né? E no Brasil inteiro a gente tem, e eu suspeito que onde a gente tem renovação mais promissora são justamente nesses perfis. Perfis que trazem a representatividade das minorias políticas que precisam ganhar voz, então mulheres, negros, comunidade LGBT, mas que além de serem mulheres, negros e comunidade LGBT, têm como foco de suas palavras o discurso classista. Eu acho que esse é o perfil que a gente tem que incentivar. Maravilha. Lindbergh. Eu vi os comentaristas das TVs dizendo assim, olha, a esquerda não se renovou. Surgiram novas lideranças, mas tem a ver com a realidade objetiva, José. Você sabe que a luta pela anistia contra a ditadura surgiu muita gente. Depois, direta já, surgiu muita gente. Eu fui presidente da UNE em 92. Surgiu eu, ministro Padilha, Luciana Santos, Orlando Silva, Luziane Lins, em cada estado um bocado. Aqui eu vou entrar no ponto central. Eu acho que nós estamos enfrentando uma contra-revolução conservadora e de direita no país. A gente teve um período de ascenso da esquerda. A gente veio todo aquele período. Enfrentamos os anos 90. Mas nos anos 90 a gente tinha força para lutar contra a privatização. Elegemos Lula. De 2013 para cá, Gessé, essa dificuldade da base do trabalho é uma coisa real. A unificação dos evangélicos. Então, nesse último período, vamos reconhecer. Surgiram mais lideranças de direita. Essa turma toda que surgiu das ruas também. Naquele movimento, naquele golpe contra Dilma. Então, nós estamos numa situação... E isso é outra coisa que eu acho engraçado. Quando você olha as forças eleitorais mais pujantes da direita, tá? O Raspacu lá do Ceará, o Chupetinha lá de Minas Gerais, tá? São as melhores caricaturas. Essa gente nasceu das ruas, foi? Diz aí, chat. Foi das ruas que nasceu essa gente? O Nicolas Ferreira se tornou o deputado mais votado do Brasil. 600 mil votos, né? Porra, voto pra caralho, uma coisa assim, né? Ele saiu das ruas, é? Isso é uma outra coisa que a esquerda eleitoral institucional brasileira tá em negação. Ninguém dessa turma tá nascendo das ruas, não, viu? Essa turma toda nasce onde, chat? Onde é que essa turma nasce? E faz escola. Isso tudo nasce na internet. Então entenda, assim, ó, se tu não consegue enxergar onde é que tá a coisa, tu jamais vai achar a solução pra coisa. Jamais. Entende? Eu não tô dizendo que não é pra gente continuar valorizando os movimentos sociais de rua e suas lideranças. Agora, se nós não olhar para esse outro lado também e deixar só a direita surfar essa onda, e veja, eu não estou nem falando sob perspectiva revolucionária, tá? Eu não estou entrando nessa seara porque aí eu vou abrir uma outra discussão. Eu estou aqui para o bem do argumento falando na esquerda eleitoral. Por que nós ganhamos? Pela força do Lula. Agora, não paramos a contra-revolução conservadora de direita. A gente tem que derrotar essa turma daqui a 2 anos. O governo tem que dar certo. A gente tem que fazer mudanças substanciais. Tem que ter um discurso político importante. Eu tive um dia que eu dei para o Eduardo Moreira, o Jones agora vai gostar da polêmica aqui, um livro da Chantal Mouffe, Populismo de Esquerda. Ela foi casada com Ernesto Laclau, um argentino, em que eles diziam o seguinte:
A esquerda não pode, Chantal Mouffe, aderir ao neoliberalismo. Tem que ter um discurso cortante, que seja uma fronteira na política, nós e eles. O Lula sabe fazer isso. Mas estou achando que a gente, coletivamente, está fazendo pouco. Nós temos que ser o representante dos de baixo, dos trabalhadores. Como, o Lula Lindbergh? foi isso. Como? Foi antissistema. Então, acho que esse é o desafio coletivo nosso da esquerda. Mas, volto a dizer, para mim, é um momento difícil, porque há uma contra-revolução conservadora de direita na base. Veja, então, toda a fala do Lindbergh se resume a: temos que defender a eleição do Lula. Beleza. Para não entrar numa outra discussão, ok, vamos partir desta premissa. E depois? Entende? Enquanto for só esse o objetivo, porque não é nem ganhar a eleição, não é nem fortalecer o PT, não é nem transformar o PT num partido de massa capaz de eleger os seus representantes. Não é nem isso. É eleger o Lula. E depois? Então é por isso que eu saí angustiado desse debate, porque há ainda um grupo que é muito míope resistindo ao novo, gente. Resistindo a uma melhor interpretação. Consegue entender? Mas, gente, assim, eu vou ficar por aqui. Daria para falar muito mais, mas o vídeo já está bem longo, tá? Mas, assim, resumindo, o restante vai ter o debate mais centrado na parte da economia entre o Lindbergh e o Jones. Eu recomendo que vocês assistam lá mesmo. Acho que vale a pena. Acho que Jones contempla o que eu penso a respeito desse debate. Então assistam lá, não teria muito a acrescentar. A Márcia Tiburi vai mais ou menos nessa linha aí, que vocês já viram. Tá? Sempre me parecendo muito desconectada da classe trabalhadora, sem que sequer conseguir entender onde está o problema para começar a pensar numa solução. Tá? O GCE lá no final tenta um pouco também dar uma alfinetada. O tempo todo me parece que eles estão tentando dar uma alfinetada no Jones, e com isso em todos os críticos mais ácidos da política de alianças do PT. Tá? E a Manuela me pareceu que no conjunto da obra, embora ainda esteja ali como representante da velha guarda, ela me pareceu pelo menos interessada em fazer uma autocrítica verdadeira e enxergar outras perspectivas. Tá? Eu acho que eu saí com uma impressão razoável, né, da participação da Manu. Mas enfim, tá? Era só para a gente comentar um pouco, parabenizar o ICL, e sugiro que vocês, quem não assistiram o debate na íntegra, assistam. Beleza? E se você chegou até aqui ao final, por favor, deixe teu like, é muito importante, comenta alguma coisa aqui embaixo, se puder, ajuda na manutenção do canal. Todas as formas de fazer isso, vocês encontram aqui no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.